Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos com mais café para a glória de Deus e eu quero pedir a vocês rapidinho para que você se inscreva no nosso site, lá no Mesa em Movimento no Instagram, e também se inscreva no YouTube. Sim, YouTube, vai lá rapidinho, se inscreve no nosso canal que é Amigos na Mesa. Isso não vai demorar menos de 10 segundos, isso aí é muito importante e o canal vai entender que o vídeo é relevante, que o vídeo é importante. E vamos com mais um Café com Bíblia hoje com um amigo querido, um amigo que eu conheci durante o caminho. Está comigo aqui meu amigo, pastor William. Amém. Tudo bem, irmão? Shalom. Você tá bem, irmão? Como é que você tá? Nada quebrado, nada faltando. Glória a Deus. Uau! Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma pessoa. E essa pessoa é nada mais, nada menos que quem, irmão William? Espírito Santo. Uau! Então não tem como, né? Vai gravar podcast, pode juntar quanto você quiser aí que... Pode juntar quanto a gente quiser, que não a conta é mesmo botada, não tem como. Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, a pessoa. Vamos falar algumas coisas do Espírito Santo aqui, como que ele usa os homens nessa nova era, como ele usou os homens naquela antiga era e como nós podemos atraí-lo para cumprir o propósito. Irmão William, quem é o nosso amigo Espírito Santo? Se puder dizer assim. Glória a Deus, boa noite a todos. É bom estar aqui também, participando. Uau. E interessante antes de falar quem é o Espírito Santo, é falar quem ele não é, né? Uau, quem ele não é? Quem ele não é, porque o Espírito Santo ele jamais foi simplesmente uma influência, né? Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só aquele que nos influencia ou te impele a fazer algo, ele é muito mais que isso. Uma coisa que eu entendi, né, sobre o Espírito Santo é que ele é a pessoa mais ignorada dessa terra, cara. Inclusive no meio cristão, é o mais ignorado. E deixa eu abrir um parênteses aqui que você falou a respeito de, não querendo dourar a pílula, né, mas quando a gente fala a respeito dessa questão de querer conhecê-lo, ele está sempre aberto. Mas se a gente for fazer essa equação, por exemplo, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo ele é tão tremendo, né? Deus em si, que falta gente para ele se revelar. Meu Deus, 7 milhões? Ainda falta gente? Ainda falta gente para se revelar. Tamanha a sua glória, grandeza, sabedoria. Paulo falou a profundidade das riquezas. Entende? Uau. Da profundidade que é a pessoa de Deus. Mas o Espírito Santo, ele, na verdade, ele é o interlocutor de Deus, né? É aquele que fala para você o que Deus pensa, né? Ele traz a você o coração de Deus, o desejo de Deus, os anseios de Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Então, o grande lance de você conhecer o Espírito Santo, a partir dele você conhece Jesus. Uau. Né? A partir do Espírito Santo você conhece Deus. Né? Só que é necessário ter você mergulhar nessa pessoa. Então, o que acontece é que às vezes a gente entende o Espírito Santo assim, Deus aqui, o Espírito Santo aqui, ou melhor, Jesus aqui e o Espírito Santo nesse lugar mais baixo. Não, cara, esses três são um. É assim que o apóstolo João fala na sua carta. Cara, esses três são um. O que acontece é que a gente não mergulha nessa pessoa. A gente não mergulha nessa pessoa, então a gente vai ficar sempre quem? E ele é um cavaleiro, cara. Se você não perguntar, ele vai te falar. Eu tava lendo algo esses dias muito interessante, acho que é do Michael Horton, O Redescobrindo o Espírito Santo. Eu até esqueci de botar o livro aqui, cara. Eu tô assim, do galho e das outras, eu esqueci poxa. E ele fala que o Pai tem dentro dele a questão de realizar, o Pai, a estrutura de realizar, e Jesus de organizar. Ele pegou o toque da criação, no princípio Deus criou e foi descendo até o haja. Ele fala que o Pai tem dentro dele o sentimento, né, o propósito de como posso dizer mesmo, de existir, de fazer as coisas existirem. E Jesus tem o papel de organizar aquilo que o Pai falou. E o Espírito Santo tem o papel de aperfeiçoar. Sim. Né? E a gente percebe sim que a gente não entende o Espírito Santo como um aperfeiçoador, mas entende ele como falar em línguas só. Sim. Entende como, nossa, o culto só foi incrível porque todo mundo falou em línguas. Era manifestação. Que a ideia central é Jesus, é o Espírito Santo aperfeiçoar a igreja.
é aperfeiçoar até que ele venha. Sim. Assim, então, como que a gente, irmão William, pode valorizar o ministério do Espírito Santo e não atribuindo ele mitos, atribuindo ele falsas fábulas? Como que a gente tem, a gente tem que trabalhar sobre isso? Sim, interessante a sua pergunta. Só que antes de eu entrar propriamente nessa resposta, deixa eu criar uma base aqui, uma introdução. Porque o que acontece? Eu quero conhecer o Espírito Santo. Sim. Mas primeiro você tem que conhecer a morada dele, que é você. Né? Para que você possa preparar-se para ele. Sensacional. Sensacional. Você quer receber o Espírito Santo, mas precisa preparar um lugar excelente para ele, né? Que é de você. Até porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 6, né, a partir do 16, quando o apóstolo Paulo está relembrando a Escritura, que diz que ele estaria conosco. Ele falou assim: eu vou andar entre eles, eu vou habitar com eles. Né? E na primeira carta, no versículo 17 do capítulo 6, ele diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Uau! Né? Só que é muito interessante que, às vezes, por você não se conhecer, como que essa habitação tem que funcionar, você passa de morada de Deus a cárcere privado. O Espírito Santo habita em você e se torna um cárcere privado. Ele não tem a primazia. Né? Ele não é aquele que conduz, ele não é aquele que dirige. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando o Davi está falando do que o Senhor é meu pastor, né, e nada me falta, e hoje nós vivemos no ministério do Espírito Santo, né? A igreja continua, o ministério do Espírito Santo. Jesus está assentado à destra do Pai. Mas quem está aqui hoje representando ele é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Uau, meu Deus! É o Pai que Jesus falava, lembra? Tem outro aí que é... Poxa, exatamente, cara. Ele está aqui. A diferença é que ele não está em carne. A carne dele hoje é você, cara. Uau, meu Deus, cara, sensacional. E o salmista, quando ele está falando no Salmo 23, ele falou: guia-me mansamente, né? Guia-me a parte de verdade. Essa palavra guiar, ele está falando de não só guiar, mas é orientar, é aconselhar, é ensinar, é proteger, é governar, é dirigir, é encaminhar, né? Esse é o ministério do Espírito Santo, né? Nossa, Isaías, capítulo 11, versículo 2 fala: espírito de conselho, espírito de temor, espírito de fortaleza. O salmista, ou melhor, Isaías está falando uma outra linguagem que Davi está apontando. Mas hoje a gente vive no ministério do Espírito Santo que tem essas características. Então, se você é morada de Deus e não presta atenção nisso, é a cárcere privada. Nossa. Ele não consegue exercer o ministério. O Espírito Santo, ele tem um ministério em nós, cara. Ele tem o seu ministério, né, em nós. E por não se conhecer, às vezes a morada não se conhecer, ela passa-se a cárcere privada. Ou quando não é a cárcere privada, o máximo que ele é uma casa alugada. Meu Deus. Onde o camarada tá morando lá, não pode mexer em nada. Meu Deus, que é isso, cara? Você é só Jesus, cara. Tá entendendo? Irmão, como que essa questão do Espírito Santo agindo por meio dos homens, mulheres, no Antigo Testamento e não alugando a casa, né, cara? Assim, mas dando a chave, olha só, a casa sua domina, assim. Eu posso... Pode? Vou responder e vou entrar numa outra situação. Cara. Né? Se a gente for comparar assim, mal comparando, o Espírito Santo naquela época, ele não tinha a liberdade que ele tem hoje. Né? Era meio que conta-gotas. Sim. Né? Conta-gotas. Algumas pessoas especificamente recebiam aquela porção específica, né, de Deus para algo específico, né, para aquele momento, que era o rei, que era o profeta. Né? Ou aqueles que estavam lá no arraial, lembra, com Moisés, que desculpa a expressão, né? Mas Josué ficou chapadão. Moisés, que o pessoal tá todo mundo falando lá, amigo estranho, o que é isso, o que tá acontecendo? Entende? Então eram pontuais, eram situações pontuais. Só que para nós hoje, por causa do acesso que a cruz nos deu, a morte e a ressurreição de Cristo, rapaz, ficou muito aberto, né? O caminho está aberto. O que a gente tem que fazer, como diz no Hebreus capítulo 12, é lambando, é tomar posse dessa pessoa que está pronta. Deus, ele está sempre pronto. E o Espírito Santo, rapaz, ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto a instruir, a ensinar, a encaminhar. Então, no Antigo Testamento, era conta-gota. Tanto que, Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que essas coisas seriam simplesmente sombra do que viria. Era só a sombra, né? Era só a sombra. E fazer um paralelo, eu lembro quando minha filha era bem pequenininha e a gente foi fazer uma consulta com ela, eu lembro que eu estava com ela no colo, aquele dia o sol estava bem quente, e quando eu estou vindo,
De repente essa mensagem veio no meu espírito. Eu tava vindo com ela e o máximo que eu podia fazer era sombra. Com ela, eu tava no colo e eu fazia sombra para o sol não pegar Sim. naquela pelezinha que era bem frágilzinha. E é isso, nesse momento você aprende muitas coisas. E estou ali, naquilo, e nessa hora essa mensagem veio. Duas coisas, a sombra que eu projetava sobre ela e a outra é eu poder carregar, né? Por exemplo, se ela não está no meu colo, né, e eu estou aqui, eu não posso pegá-la, a única coisa que eu poderia fazer é a sombra. A sombra cobre, mas a sombra não consegue transportá-la de um lugar para o outro. Eu posso. Meu Deus. Entende? Então a Sim. sombra o que fazia? Simplesmente protegia por um período. Mas só quem pode carregá-la sou eu. A sombra é projetada e protege, mas eu carrego, tiro ela do ponto A para o ponto B. Então, o Antigo Testamento, né, as leis, Deus entregou para o povo para que guardasse, né, guardasse para esse tempo, para esse momento. Essa estação. Né? Entende? Aí o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de Gálatas, ele diz, rapaz, desde o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, o que Paulo está falando? Que chegou o tempo do crescimento. Na plenitude dos tempos, Jesus veio, né? E esse fato de Jesus vir, rapaz, ele abriu pra gente um ministério ou a possibilidade de viver como ele, que era cheio do Espírito Santo. Entende? Então, na antiga aliança, você era herdeiro, mas não podia desfrutar porque você era menino, você estava debaixo de tutor. Ai, sim, verdade. E agora chegou o tempo, cara. Agora chegou o tempo da gente amadurecer. Desfrutar. Exatamente, o que eu falo é isso. A maturidade hoje, cara, é uma decisão. Ela não depende dos seus anos, né? Que a gente fala de igreja, do tempo que você está lá. Não, depende da sua decisão. Eu quero 50. crescer, eu quero me envolver. O Espírito Santo, cara, ele vai trabalhar nisso. Ele vai te dar entendimento de quem é Deus, ele vai te dar entendimento de quem você é. E esse é o ponto que eu quero tocar. Seguinte, como eu falei, como é que eu preparo a morada para o Espírito Santo, já que eu quero falar dele? Primeiro você tem que saber como é que a casa funciona. Né? E é uma das conversas que a gente já teve a respeito disso. Primeiro, o homem não é um corpo. A gente valoriza muito o corpo, né? O homem não é um corpo, o homem possui um corpo. Né? Ou seja, o que o homem é? Um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O corpo, na verdade, é a legalidade de você viver nesse mundo. Quando você perde um corpo, teu espírito não fica vagando aqui. Então você não tem um espírito, você é um espírito. Então, pelo fato de você ser um espírito, você tem a possibilidade de conhecer quem é Deus por meio do Espírito Santo. Vocês se tornaram um, cara. Então já não é mais um milagre. É uma questão de decisão, cara. Eu quero te conhecer, Deus. E eu posso fazer isso. Tá entendendo? Sim. Não tá na conta do seu pastor, não tá na conta do evangelista. Tá na sua decisão. Jesus, eu quero te conhecer. E eu costumo dizer, cara, se você está sendo enganado até aqui e você é verdadeiro com Deus, você vai ser enganado por muito tempo. Porque ele é o Espírito da verdade. Não é da mentira. A Bíblia diz, cara, ele vai te guiar em toda a verdade. Sim. Ele só pode fazer isso. Você quer verdade, ele vai te guiar onde? Você é um espírito, você não é um cachorro que tem uma alma e um corpo, você é um espírito. Quando Deus ele criou o homem, a Bíblia fala que depois de ter formado o homem, aqui são dois momentos, Deus formou o homem, Deus criou o homem. Que é isso? A Bíblia fala que Deus formou e Deus criou. Deus criou dentro dele e formou da terra. Que é isso? Deus formou o homem do barro e criou o homem dentro dele. Os verbos ali. Então quando um homem sopra, é muito interessante, quando um homem sopra naquele material, a Bíblia diz que quando Deus faz isso, ele se tornou uma alma vivente. A alma dele, o corpo dele passa a funcionar a partir que a herança de Deus entra, o Espírito. Então o homem é Espírito. Então ele tem todo o direito de conhecer quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Entende? Uma das coisas que a gente tem falado nesses dias, né, com algumas pessoas, essa semana a gente estava até ministrando rapidamente sobre isso, é que quando Deus ele fala para Timóteo, a gente Pode falar de Timóteo, vamos. A gente não está embolando a cabeça que não, mas porque a Bíblia é fantástica. O apóstolo Paulo, quando ele fala com Timóteo, acho que a gente até chegou a conversar alguma coisa sobre isso, confabulando. Ele fala, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, cara, como obreiro. Eu posso falar sobre muitas coisas aqui, mas a palavra aprovado, ele fala, procura apresentar-te aprovado. Por quê? Porque no ventre da sua mãe você já foi aprovado, cara. Ele fala isso pra ele na segunda carta. Lembre-te da fé que habitou em sua avó, em sua mãe. Fantástico. Então, Deus ele já viu ele aprovado.
Só que muitas coisas aconteceram no meio do caminho, só que Deus nunca deixou de vê-lo aprovado. Entende? Deus, quando te chamou, Ele não te chamou só porque você aceitou Jesus. Aceitar Jesus, se converter, foi a segunda parte do plano. A primeira foi você nascer. Entende? Então, Ele já viu aprovado, só que no meio do caminho você se perdeu, cara. Nossa. Só que aquela aprovação nunca saiu do coração de Deus. Deus falou, rapaz, eu vou investir nisso. Então procura te apresentar-te assim. Entendeu? Se veja assim. Se perceba-se dessa maneira. Deus, Ele não aporta em perdedores, cara. Por isso que Ele apostou na gente. Uau, fantástico, cara. E como a gente pode, assim, entender que o Espírito Santo está dentro de nós? Assim, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, mas como eu sei que eu tenho o Espírito Santo dentro dessa matéria aqui, cara? Como eu tenho provas que ele está em mim? Isso aí é legal. Efésios 1,13 diz que, havendo crido, você foi selado, né? Primeira coisa, meu irmão, você tem que crer que a Bíblia existe. Primeiro você tem que crer que a Bíblia é verdade, senão fica difícil. A Bíblia depende do Espírito Santo, o Espírito Santo depende da Bíblia, né? Um vai testemunhar a respeito do outro, né? Então, primeiro, tem que acreditar que aquilo que ele disse é verdade. E outra, não está baseado nos seus sentimentos, cara. Você pode sentir um bocado de coisa, você pode também não sentir. Arrepiado. Exatamente. Uma canção que eu choro muito. Exatamente. Tá? Outra coisa que é um fato também é que, às vezes eu pergunto em alguns lugares que a gente vai, eu falei, quem sentiu a presença de Deus aí? Depende por causa do movimento. Quem não sentiu? Tem gente que não vai levantar a mão. Senti. Porque ele entende que Deus está ali porque ele sentiu alguma coisa. Você pode sentir, você pode sentir um monte de coisa, né? Mas só que mais importante do que sentir é conhecer a presença. Entende? E Paulo, quando ele está falando no capítulo 8 de Romanos, ele fala que o Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uau. Entendeu? Testifica. A testificação. Então, a falta de conhecimento, né, do seu próprio espírito, de quem você é, às vezes, ela vai atrapalhar o seu desenvolvimento com quem ele é. Então, é fundamental que você saiba quem você é. Né? Porque quando Pedro ele tem uma revelação de Deus, que Jesus, por que eles estão dizendo que eu sou aí? Aí Jesus, Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus. Olha aí! Isso é uma terra. É isso aí. Mas Jesus vai dar uma revelação de quem ele é. Pai, tu és Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, Jesus começa a colocar ele na posição. Né? Você vai ter uma revelação de Deus, mas é fundamental que você tenha uma revelação de quem você é. Entendeu? Para que você possa fazer a manutenção dessa vida. A Bíblia diz que Ele nos chamou para ser cooperadores, cara. Deus não vai fazer nada sozinho. Desde quando Deus inseriu o homem no contexto, Deus parou de fazer tudo sozinho. Sensacional. Eu lembro uma vez, conversando com um amigo, ele certa vez falou assim, cara, Deus, ele por muito tempo, ele falava com o povo, né, de sua época, e da forma que ele falava, e às vezes ele usava os profetas, os sacerdotes, para comunicar ao povo a sua vontade, aquilo que ele queria, mas só que não deu certo. A ideia deles, né, não deu certo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, né, que Ele envia o Senhor Jesus, né? Enviou Jesus naquele contexto humano, naquele contexto opressor, mas era o melhor momento para Ele ter vindo, cara. É sensacional aquilo. E mataram Jesus. Tipo, pronto. Deus, a gente rejeitou a palavra de Deus, a gente não quer o filho dele aqui. Aí ele falou assim, cara, agora você imagina a Trindade conversando. A Trindade conversando assim, a Trindade conversando. Cara, eu falei com os profetas, usei para falar com eles e eles não quiseram. E eu então amei eles de tal forma que eu vou enviar meu filho. Paulo, cara, o pai entregar seu filho por mim aqui, sou nada, mano. Isso aí é surreal, cara, isso não existe. Aí ele fala assim, cara, aí Deus, olha ele, pensa comigo. Se eu usei minha palavra, eu falei por meio do meu filho, vocês não quiseram ouvir, a única maneira é de enviar o Espírito, porque se eles não mudaram por fora, quem sabe, eles mudam por dentro. Aí, ou seja, quando Paulo fala em Romanos 5, que o Espírito Santo, ele foi derramado em nossos corações, ou seja, o Espírito está em nós, cara, então a probabilidade de ser algo precioso acontecer é gigantesca, porque Jesus disse, vocês farão obras muito maiores, mas não na nossa força do nosso braço, entende? Mas na força, na sabedoria do Espírito, assim, espere ele, cara. Espere o dínamos. Só que esse dínamos não é só o culto domingo avivado, mas é a segunda-feira. Então, irmão, como que a gente
você falou da casa alugada, como que a gente pode, assim, preparar um ambiente, né, nosso corpo, nossa estrutura, para que ele venha, né, porque nossos antigos, né, os irmãos de coque, nossos avós, joelho no chão, né, ora, aleluia, 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 glória, 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 até que você começa a falar, você fala, ele vem, aquela coisa toda que a gente sabe que é precioso demais. Mas como não vem se mover, irmão, e vem de outra forma? Como discernir isso, irmão? É muito, às vezes ficou assim, muito louco na época pra mim aceitar isso, você entende? Rapaz, como eu te falei, lembra uma vez que a gente estava falando que o padrão de Jesus era o Espírito Santo? O padrão de Jesus é o Espírito Santo. Às vezes, a gente define, né, Deus, ou às vezes a gente tem essa pretensão de definir Deus pela experiência que a gente teve, né? Então a gente, né, amarra Deus naquela caixinha e fala, rapaz, Deus age dessa maneira, Deus faz dessa forma, sim. Deus faz assim, Deus faz assim. Só que eu olho para a Bíblia e vejo o apóstolo Pedro, que Jesus uma vez deu uma sentença para ele, né? Falou com ele, rapaz, o Espírito Santo ele está convosco e ele habitará em vocês. Eles viram o verbo, né, que se fez carne habitando entre eles, aquela coisa toda, aquela coisa maravilha. Só que aquela ali, com todo respeito, não era a última Coca-Cola do deserto. Tinha mais. Né? Jesus tinha mais. Pedro, ele andou, né? Jesus viu tudo isso, né? Foi participante, né, da descida do Pentecoste, tudo que aconteceu. Só que quando ele está falando, escrevendo na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, a partir do 16, 15, 16, ele está falando do apóstolo Paulo, ele está falando de umas coisas que ele falou, rapaz, o apóstolo Paulo, rapaz, estou colocando assim em miúdos, rapaz, ele teve uma sabedoria, a maneira com que ele escreve as suas cartas, que os indultos eles torcem, né? As coisas difíceis, às vezes, até da gente entender. Eu estou falando de Paulo, estou falando de um Paulo que vivia mergulhado no Espírito Santo, entendeu? Incendiado pelas santas escrituras, cara. Tá entendendo? Sim. Cheio do Espírito Santo. Mas só que eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Pedro, os dois eram cheios. Tá entendendo? Quando eu te falei de 7 bilhões de pessoas, rapaz, ainda falta gente, é justamente por conta disso. Rapaz, de repente, eu costumo falar que o que eu estou vivendo hoje, né, que você está vivendo, de repente amanhã você vai estar rindo desse nível. De repente você vai estar rindo desse nível. Entende? Porque é uma porta aberta, cara, que a gente pode ir caminhando até que ele venha. Caminhando até que ele venha, não tem como colocar um limite, rapaz, é até aqui que ele trabalha. Por isso, quando você falou que vamos falar do Espírito Santo, eu falei, rapaz, o que é isso? Eu não quero ter a pretensão de falar, vou fechar o assunto aqui, não tem como, entendeu? O que você precisa, a gente precisa mergulhar, né, nessa pessoa. Sem boia, né? Mergulhar. Molhar a roupa. Isso. Poxa, nessa pessoa, eu olho para a Bíblia, em vez no capítulo 3, 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre a glória do Antigo Testamento, e ele faz aquela comparação de Moisés, que tinha que colocar o véu, né, sobre o seu rosto, daquela glória, aquela coisa toda. Só que Paulo fala que aquilo ia se desvanecer. Meu Deus, isso é sensacional. E ele fala, rapaz, vai ter uma glória maior, cara, que é a glória do Espírito Santo. Entende? Então ele fala desse momento. E é de glória em glória ainda, né? Isso, ele vai terminar no versículo 18 falando sobre isso. Só que ele apontou uma coisa interessante. Ele fala assim, rapaz, mas quando o véu, né, for removido, e eles vão se converter. Ou seja, às vezes a gente vem para a presença de Deus, né, e tem véu em alguns lugares, onde o Espírito Santo ele quer revelar, mas você está tão tradicional naquilo, que você não abre a porta. Ele é um cavaleiro, cara, ele não vai arrombar. Entende? Ele não vai. Ele não vai arrombar. Ele está aí e vai ficar. Quando você der a oportunidade, ele vai pontuar. Só que às vezes vai mexer em alguma coisa que você não quer mexer. Igual tem aquela canção, né? Eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Então, mudar as coisas de lugar vai fazer uma massa aí. Vai ter alguma coisa aí que vai assim, trazer um desconforto, né? Quando o Espírito Santo vem pra deixar você confortável. A gente vê os apóstolos passando perseguição, que o Espírito Santo fica tranquilo aí, filho. Eu vou te livrar. Não, Paulo fala, não, Senhor. Continuamos perseverantes, firmes e constantes. Ou seja,
O cara sabia com quem ele tava, pô. É igual uma passagem que eu gosto muito do Atos, não sei se é Atos 20 ou 21, Paulo fala, Ágabo deixa uma palavra pra Paulo, que prisões o aguarda e tal, o Espírito, e cara, eu tô pronto. Não somente para ser preso em Jerusalém, mas para ser morto. E o pessoal chorando. O pessoal chorando. Por que vocês estão fazendo isso magoando meu coração, rapaz? Porque nunca mais iriam ver aquele cara fenomenológico, incrível. Entendeu? Irmão, e como que a gente pode transitar, por exemplo, hoje com isso aqui, que, poxa, boa parte do tempo está mexendo nisso no smartphone, e a gente não consegue meditar na palavra. A gente, não, tem o Espírito Santo aqui, recebi no telefone, mas a gente não tem coragem de vir meditar na Bíblia. A gente não consegue meditar, dá sono, dá preguiça, dá tudo. No telefone, incrível isso, irmão, incrível. E assim, e a maneira que Jesus, ele era, assim, permitiu que o Espírito Santo ia com ele, Pedro, Atos 10:31 fala que Jesus fazia as obras, curava os enfermos, os oprimidos, porque o Espírito Santo estava com ele. Então, como que a gente pode operar nesses dias diante, né? Hoje, assim, tem todos os enfermos, mas diante disso aqui, nos atrapalha, de viver o sobrenatural de Deus. Como, assim, dividir ou apartar, qual a estratégia, o que você faz diante disso, irmão? A estratégia primeira, onde você quer chegar? Uau! Entendeu? Porque onde você quer chegar, né? Você quer chegar em algum lugar, primeiro você tem que definir como que eu faço para chegar lá. Sim. Né? Poxa, eu quero ir para Niterói, que horas tem? 9h28. Né? Eu quero chegar em Niterói 10 horas. Sim. Como é que você vai? Pô, vou andando. Você não tá querendo chegar lá. Eu vou de bicicleta. Você vai chegar, mas de repente no compromisso você vai chegar atrasado. Então, aonde você quer chegar, vai definir a sua postura. Sim. Entende? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Poxa, eu quero ler a Bíblia, quero meditar na Bíblia. Já encontrei muita gente, vou chegar na onde você querer, que fala assim, cara, não consigo guardar, poxa, a palavra de Deus, eu não consigo, poxa, lembrar. Guardar, Porque, rapaz, primeira coisa que você tem que fazer, né, ali, primeira coisa que você tem que fazer é falar que você consegue. Entendeu? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que utiliza come do seu fruto. Meu Deus. Então, o desejo de Deus é que a gente chega nesse ponto de ser conduzido, né, pelo Espírito Santo sem começar a nos bater. Você obedeceu, venceu a tua carne, como o apóstolo Paulo diz. Agora chega uma hora que você é conduzido, igual o Felipe. Ele tá aqui. De repente aparece lá em Azoto. Avivamento em Samaria, ele sai de um ambiente movimentado, agitado, poderoso, para um lugar deserto, cara. Nossa, irmão, Então, cara, chegando mais um. Caramba, irmão, a hora tá voando, né, irmão? Chegando mais um finalzinho de café. Muito feliz de estar ao seu lado. Eu olho pra ele, eu me lembro de. Não tem como falar, tem que falar de Eva, cara. Eu gosto muito de Eva. Eu também gosto muito dele. Só que a diferença é que somos os tempos, né, as estações, mas a palavra é a mesma, né? Ele fala assim, uma vez eu deixei uma palavra no trabalho e falei, cara, continua assim mesmo. Cara, continua como, gente? Não fazendo nada, continua. E uma coisa que o Eva obedeceu foi o diácono. Cara, continue buscando ele. Quem sabe, em uma dessas reuniões, ele venha. Ele não veio somente só sobre Eva, mas veio sobre Gales, tomou o Reino Unido de tal forma que foi sensacional. Ele correu em Azusa, chegou no Brasil, assim, rodou a América, rodou assim, nos Estados Unidos, foi algo assim, poderoso. E assim, irmão, fico feliz de poder conhecê-lo no trabalho, né? A amizade do trabalho, uma amizade que a gente. Ele passava, olhava aí, rapaz, cara, muito doido esse cara, velho. Falando de Jesus, uma roda gigantesca, cara. Então eu pensei, cara, a gente convergir mesmo, cara. É a gente viver o evangelho integralmente. E uma vez ele falou pra mim sobre. Não, deixa eu só falar sobre a questão do trabalho, é uma desculpa. E me chamou muito atenção essa palavra. E o Senhor pode fazer suas considerações finais. E onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode encontrar suas publicações. Eu já te achei. Eu fiz igual o Felipe. Achamos Natanael, aquele que você tinha dito. Então, irmão, fui muito feliz de tê-lo aqui. E as portas da nossa casa, da nossa família, estão sempre abertas aqui. E por incrível que parece, o Filipão está aqui. Filipão, Dona Maria, Paula, vocês. Amém. Glória a Deus. Né? Uma coisa que precisa ser definida cedo, né, na vida de qualquer homem, mulher de Deus, o novo decidido, né, é o senso de propósito. Sim. Né? Ele já está definido no seu coração, né,
poxa, quem ele é, o que ele precisa fazer. De repente isso não vai vir 100%, né? Mas o Espírito Santo, como eu te falei, poxa, ele é tão claro, né? Que mesmo nos seus primeiros dias de conversão, ele já pode te dar a pérola ou te dar a palavra de tudo que você vai precisar fazer. Uau. Só precisa ficar na posição e acreditar, né, naquilo. Então, quando você tem esse senso de propósito, saber porque você está aqui, saber que você existe, qualquer lugar que você for, cara, é um lugar propício para a expansão do reino de Deus. Né? O desejo de Deus é que o reino de Deus ele seja expandido. Né? E aonde você chega, o reino de Deus chega, meu amigo. No seu setor de trabalho, na sua faculdade, qualquer lugar. Então é essa consciência, né, que a gente anda, né, não vou me estender, é que aonde eu cheguei, cara, pô, sou um representante legal do reino de Deus, né? De repente eu não vou ficar falando de Jesus para todo mundo, né? Algo que Deus colocou muito claro no meu coração é o seguinte: um você vai demonstrar, outro você vai falar. Quando o cara for cego, você fala. Quando ele for surdo, você demonstra. Entende? Então você não vai precisar falar o tempo todo, só precisa discernir quem é o cego e quem é o surdo do seu ambiente. Um você vai ter que falar, o outro você vai ter que demonstrar, né, o evangelho. Você pode falar toda a vida, mas ele é surdo. Então você demonstra, entende? Então, se a gente tem essa certeza e outras mais que o Espírito Santo ele vai colocar, cara, no seu coração, nós somos diferentes, né? Somos pessoas, contextos diferentes, e ele sabe exatamente a medida que ele tem, né, na sua vida. Mas a plenitude do Espírito Santo está aí para todo mundo. É aquilo, né? O vinho já está preparado, né? Só quem está cuidando dos odres pode ser você. Então, irmão, muito obrigado. E uma frase que ele fala muito no trabalho, que ele fala no geral, a frase que encerra, ele fala que o trabalho é uma desculpa para pregar o evangelho. E a gente recebe no final do mês, cara, disso aí. Quem deve sério por isso, cara. Irmão, obrigado pelo seu coração. Nós te amamos, cara. Bora pelo evangelho. Se cuida, irmão. Amém.